Galera que já tá por aí, boa tarde. Boa tarde aí pra todo mundo, novamente. Estamos aí, olha que coisa bonita, no dia 1º de julho. Senhor, já foram 6 meses. Socorro! Tudo bom? E aí, galera? Como é que tá a situation? Como é que tá as treta da vida? Tem uns recadinhos aqui importantes no começo da aula. Importantes barra relevantes, talvez. Ó, deixa eu abrir aqui. Primeiro recado que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte. Eu acredito que vocês se lembrem desse site bonitinho, o SWS, que era o site que a gente estava ali normalmente acostumado a utilizar para ter o acesso geral ao sistema, frequência, validação de pontuação, enfim, o sistema onde normalmente a gente sempre esquecia a senha ou errava o usuário. Não sei se vocês têm as recordações do @paulista ou @avpaulista, que era aquela tretinha ocasional que norteava a nossa vida de vez em quando no rolê. Então, o que eu queria comentar com vocês? Esse sistema, ele vai sofrer um upgrade, tá? Então, significa, provavelmente vocês já devem ter recebido algum SMS em algum momento dessa quarentena, provavelmente, falando sobre o aplicativo que a escola desenvolveu para vocês. Então vai ser um sistema mais tranquilo de trabalhar, onde vocês vão conseguir acessar todas as informações acadêmicas que vocês precisam de maneira muito mais tranquila. Beleza? Peraí que agora deu uma leve coceira em cima da sobrancelha, socorro. Então, ó, vai ser um jeito mais fácil, tá? Mais tranquilinho. É um aplicativo para celular, então para facilitar o rolê, para ficar mais tranquilo. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada. Já está disponível, tá? Para quem quiser dar uma olhada, aconselho, tá? Para vocês baixarem e ver esse cara, ver como é que ele funciona, como é que está todo o sistema. E agregando aí a este rolê, a escola está liberando aulas mais curtas, acho que uns 10 minutos aproximadamente, de temas, no caso ali, aulas relacionadas à temática de arte e design. Então vão ter ali aulas mais rápidas, são mais ali direto ao ponto, mais certeiras, aqui né, até que fundamentos artísticos, que vocês vão conseguir acessar somente através desse aplicativo. Então, para quem tem o interesse, e né, conhecimento nunca é demais, né? Acho que isso mantemos aí esse ponto. Aconselho que vocês deem uma olhadinha nesse cara, tá? Se eu não me engano, tem que fazer um cadastro para acessar como um aplicativo normalzinho. Eu não tenho a recordação aqui ainda. Eu vou tentar fazer o meu para ver como funciona para conseguir dar um direcionamento melhor para vocês. Mas, por favor, deem uma olhadinha nesse cara, porque aí a validação e todo o sistema de vocês vai começar a ser feito por esse cara. Tudo bem? Primeiro recado. Acho que eu quase perdi o ar aqui nesse rolê. Socorro! Não sei se estão confusos aí pelo clima. Clima não, né? Pelo tempo. É que o tempo tá bem interessante hoje. Começou a chover pra caramba hoje de manhã com uns ventos malignos e agora saiu o sol. Então, não sei o que tá acontecendo. Aliás, sabemos, né, o que tá acontecendo. A treta grande aí. Ah, gente, a vida. Tranquilo. Belezinha sobre o aplicativo. Estamos cientes aí do rolê. Ficar fazendo a dancinha do aplicativo. Jogar ele aqui pro lado. Beleza? Aviso número 1, dado, com sucesso ou sem sucesso. Posso? Não tem problema. O que eu comentei basicamente foi que a Saga, provavelmente vocês devem ter recebido algum SMS sobre isso, mas a Saga desenvolveu um aplicativo, tá, para vocês conseguirem acompanhar a vida acadêmica de vocês de maneira um pouco mais tranquila.
Então, está em processo ainda de revisão e por aí vai, mas já é um jeito mais interessante de vocês conseguirem acessar tudo que está acontecendo. Então, frequência, validação de pontuação, tudo que vocês faziam antigamente pelo SWS. Então, o aplicativo ele vai ser um jeito um pouquinho mais tranquilo de trabalhar, vocês vão ter acesso ali às informações e a aulas curtas ali de 8, 10 minutos de fundamentos. Basicamente, nessa primeira etapa, pelo que eu vi ali, vídeos curtos relacionados à ideia de arte e design. Beleza? Então, são conteúdos que vão ser disponibilizados para vocês somente pelo aplicativo. Então, como é meio que um cara geral, é meio que um gestor do sistema acadêmico de vocês, é legal que vocês tenham isso baixado para conseguir acompanhar. Beleza? Finalmente, não teremos mais a treta @paulista ou @avpaulista. Estou muito feliz. Que é as tretinhas da vida. A noite estava chovendo. É bom, admito. Muito bom. Segundo recado importante da vida de vocês. Na aula passada, eu comentei sobre a situação com o Substance. E aí, o que eu vou fazer para facilitar a nossa vida, tá? Ao invés de agendar uma aula fora do horário de vocês, eu vou dividir, pelo menos nesse início de 3D3, hoje não, ok? Porque eu fiquei de ver os projetos de vocês e, efetivamente, a gente vai começar o módulo. Mas eu estou fazendo um objeto, eu estou modelando um objeto no Maya, eu vou deixar ele prontinho para a gente levar para o Substance nas próximas aulas. Então, assim que eu tiver ele pronto, a gente vai dividir essa aula em parte de animação e a parte lá do Substance para a gente conseguir finalizar esse conteúdo todo certinho, sem maiores dramas. Ok? Segunda informação. Então, primeiro, aplicativo. Segundo, Substance. Terceiro, os feedbacks de projetos continuam rolando normalmente, tá? Então, sempre que vocês precisarem de algum tipo de questionamento, me avisem, por favor, que a gente abre ali, dá uma olhada e vê o que a gente consegue fazer. Tranquilo? A Gabs, 3D3, sim! Isso significa que vocês estão desbravando a grande montanha do conhecimento que acabou de ser inventada. Vocês estão de parabéns, viu? Eu tava aqui pensando, quando você chega em 3D3, é tipo um marco. Você coloca uma bandeirinha do checkpoint, assim, porque você olha para trás, você fala, putz, grila, faz muito tempo. É literalmente um marco, porque daqui para frente vem edição de vídeo, composição e efeitos, After Effects e game. Senhor, estamos ficando velhos. É isso. Deus. E a última etapa do 3D. É que você não viu a aula que eu assisti agora há pouco, que eu achei engraçado. Teve uma finalização muito boa. Eu acho que eu quase tive um treco de rir aqui. Eu assisti uma outra aula de um outro professor para dar uma olhada num negócio. O segundo final, tipo, literalmente no último segundo, ele soltou uma frase muito boa. Porque acho que a internet caiu, o OBS parou de gravar. E ele ficou um pouco bravo. Ficou muito bom. Eu gostei. Achei digno. Bom, vamos lá. Vamos começar bonitinho, certinho aqui no rolê. Então, hoje, especificamente, eu já esqueci que dia é. Dia 1º. Dia 1º de julho, a gente está virando módulo. Então, a gente está saindo dos módulos iniciais de 3D, que são a parte de modelagem. Tanto... Peraí, a gente já conversa sobre isso aí. Peraí. Ó, acho que eu vou responder isso no meio do caminho, então vai dar certo. Então, julho, a gente está começando o 3D3, tá? Esse módulo, ele é um módulo que envolve o processo de animação. Então, sim, a gente vai modelar um bichinho fofo, a gente vai animar um bichinho, um personagem. Quando eu falo bichinho aqui, entendam, um elemento, tá? Aquele comentário. Putz, eu posso fazer a animação do meu próprio personagem que eu desenvolvi no módulo anterior? Seria muito bom. Sim, não tem nenhum problema para não fazer isso. O que seria o grande empecilho, acredito eu, seja o tempo de produção.
talvez vocês não tenham o personagem com toda a caracterização necessária pronta para animar. Que seria o personagem modelado, bonitinho. Lembra que quando eu falei de levar para o Maya, que ele precisava passar por um processo de retopologia, que era aquela ferramenta bonita que eu mostrei no Maya, que faz ali a malha poligonal de maneira mais simplificada, ou levar um modelo mais leve lá do ZBrush para o Maya, e posteriormente ali com uma UV bem desenvolvida para a parte da textura. Então, o personagem completo teria que ter essas 3 etapas, tá? Para conseguir ser ali colocado e animado de maneira mais interessante. Não é impossível, dá um pouco de trabalho, considerando toda a situação que a gente está. Eu imagino que seja um pouquinho mais complexo nesse momento, tá? Mas poderia. Considerando esse ponto, lembrem-se que eu, no caso, disse para vocês que iria disponibilizar um modelo para a gente usar no processo de animação, para vocês não terem que correr no processo do desenvolvimento do de vocês. Então, a primeira coisa, não retiro o que eu disse daquela vez. Fica tranquilo, se você não conseguiu terminar o seu modelo completo, não tem treta nenhuma, ok? A gente vai seguir aqui de boa com o modelo de referência. Pegou como funciona nesse modelo, você consegue aplicar praticamente em qualquer outro que você decida animar posteriormente. Tranquilo? Né? Até esse ponto. Fiz até uma pausa dramática aqui. Vai até que mês? Então, 3D3. Então, a gente fez lá Maya, que era 2 meses, ZBrush, que era 3, então já somou 5. Para 3D3, são mais 3 meses. Nossa, mas por que tudo isso? 2 motivos, tá? A gente vai passar, mesmo que de maneira simplificada, pelo processo inteiro. Então, a gente vai criar a estrutura, que normalmente a gente denomina como rigging, que é ali o processo real, né, a criação do, olha as aspas, esqueleto, aspas, do personagem, e a animação em si, que é a parte divertida do rolê, que é fazer os personagens dançar Macarena, fazer ele dar tchau, fazer o símbolo do rock. E aí é com vocês que vão definir esse ponto. Então, tem uma parte de rig inicial, que é a criação desse esqueleto, e a parte da animação. Então, por isso que é um pouquinho mais longo. Tá? A Gabs, provavelmente eu sei qual aula você viu. Eu tenho quase certeza que pode ter sido a aula que o Gustavo também queria chorar. Esse é o ponto. Deixa eu contar para você, Gabs. Eu acho, se foi uma aula que tinha a plantinha do Mário, foi a aula que ele veio falar comigo depois que deu tudo errado. Ai, gente, eu admito, nesse dia eu dei uma risada maligna, porque... né? Relaxem, tá? É sério, relaxem. Se foi essa aula do bichinho da plantinha, foi essa aula que ele falou que deu errado. Mas eu achei... eu não posso rir. Ah, não pode rir. Oh, Deus. Tudo bem, até aqui. Então, olhem o aplicativo da escola, por favor, por obséquio. Segunda informação, Substance. Estou finalizando um modelinho que eu vou disponibilizar para vocês, para a gente ver como funciona de maneira mais tranquila. Vai ser realmente durante as aulas, então eu estou reorganizando bonitinho para não dar nenhum tipo de problema. Segundo recado. Terceiro, mudança de módulo. Então, a gente está hoje iniciando uma nova vida e um novo momento na sociedade. A gente está indo para animação, 3D3. Quarto recado, não surte se o seu modelo não estiver pronto. A gente vai usar um modelo relativamente ali bonitinho, estagnado, pronto para animar. Então, com esse ponto, pelo menos pro módulo, não se preocupem com isso. Ok? Até aqui. Estamos todos bem? Vivos? Eu falei por 13 minutos ininterruptos. Animar a Raya. Então, a Raya, eu vou deixar ela pronta também. Eu vou arrumar a textura dela, eu vou levar ela para o Substance e depois a gente vai criar o rigging dela. Vai ser interessante. Eu tentei uma vez com a malha pesada, quase travei o Maya. Mas ficou bonitinho. Por que não, né? Acho justo. Vamos lá, então vamos devagar. Recados iniciais.
Vamos para a parte que importa realmente. Para animar, a gente vai voltar para o Maya, tá? Vamos lá. Tenta, por favor, limpar a cabeça dos seus preconceitos cobaia que dei eu. A gente vai fazer aqui o momento de acender umas velhinhas e cantar parabéns para ele. Respirar fundo, que é importante. A gente vai fazer esse retorno para o software. Não é um retorno para criação. Então, basicamente, você não vai criar quase nada ali dentro, se não nada. Né? Você não vai fazer, tipo, vou fazer a geladeira, fazer uma casa. Não é o momento ainda para isso. Apesar de que, se vocês estiverem com algum tipo de dúvida do módulo anterior, não tem problema também questionar, até prefiro. Então, se tiver alguma treta, perguntem, beleza? Que a gente dá um jeito aqui de responder, de resolver. Mas, tentem não surtar. O que eu preciso comentar com vocês? Tem uma chance grande de vocês terem desinstalado o Maya. Por quê? A gente mudou de software, foi para o ZBrush, é completamente natural que isso aconteça. Até porque, né, o computador às vezes não aguenta todo mundo junto. Se você desinstalou o Maya, depois dá uma olhadinha, vê se você consegue colocar ele de novo. Se você não conseguir, por favor, me dá um toque, me manda um e-mail, manda alguma mensagem falando, olha, fui instalar o Maya e, sei lá, ele não funcionou, deu algum BO muito grande, ele não está deixando instalar. Por quê? Basicamente, se você teve algum tipo de problema com a instalação do Maya, de 1 mês e meio, mais ou menos, para cá, algumas coisas mudaram no jeito como a gente obtém a licença de estudante. Pode ser que isso tenha acontecido com você também. Então, se você tentou baixar, como se já tinha a licença, como você tentar baixar e não funcionar, por favor, me dá um toque, tá? Manda um oi, manda um e-mail, que aí eu já consigo resolver isso para vocês de maneira um pouquinho mais tranquila. Ok? A Gabs, o meu tá lá esperando. E esperando. Justo. Eu falei pra vocês, vai ser mais tranquila a vida. Vai ser bem mais tranquila a vida. Vamos lá, então. Vamos devagar e sempre. Lembrando que, tá, mais pro final da aula, eu vou fazer uma pausa para quem quiser mostrar os projetos do ZBrush. Então, se alguém tiver com uma treta muito grande, tá? Me avisa, por favor. O caso do João é especial, é específico. A treta do computador. Mas relaxa, seriamente. Tenta só respirar fundo, não surtar, que é importante. É engraçado, né? Você jurava que nunca mais voltaria pro Maya. Todos nós, é uma etapa da vida. Todos nós, infelizmente. Ah, gente, tururu. Vamos lá. Mas relaxa, tá, João, que o seu caso especificamente está devidamente questionado. Eu sei, dá uma coceira. Eu sei, dá tipo, eu quero modelar bichos. Eu entendo, é justíssimo. Vamos lá, então. Abri aqui o Maya, essa coisa bonita, incrível e cheia de abas, que a gente já conhece posteriormente. Como que funciona pra gente? Lá em 3D1, há muito tempo atrás, eu lembro de ter comentado com vocês que o Maya ele era um software extremamente complexo, que tinha muitas opções de trabalho em cima dele, que por ser um software bastante completo, ele tinha meio que divisões onde a gente conseguia dividir as ferramentas necessárias para o meu trabalho, como se fossem interfaces diferentes para cada tipo de trabalho que eu quero desenvolver em cima dele. Então, normalmente, a gente estava trabalhando com a aba de modelagem, que era onde a gente tinha as ferramentas de controle de malha, edição de malha, cortar, deletar coisa, duplicar. Se você desse mais uma, você tem aqui 2 abas que serão muito importantes para a gente nesse momento, que é a aba de rigging e a aba de animação. Então vamos lá. Putz, eu quero me tornar um animador da Disney. Eu preciso saber rigar, eu preciso saber criar uma estrutura para animação. O que vocês acham? Sim, não, talvez.
Quem sabe? Talvez sim, talvez não. Enquanto isso eu tô abrindo aqui umas fotos que eu quero mostrar uns negócios pra vocês. Eu achei o vídeo que eu queria mostrar. Tem um rigging que é incrível. Eu acho ele muito fofo. Acha que sim? Também? Vou tomar minha água aqui. Apostas! É aquele momento. Tan, tan, tan. Preciso do meme do esquilo. Quem sabe? Então, vamos lá. Eu não sei se é uma boa notícia ou uma má notícia. Depende bastante de como vocês vão receber isso. Mas, são atividades separadas. É indicado que você tenha uma base, porque vai que o cara que faz o seu rigging, que ele faz o processo de montagem, de preparação para animação, vai que ele fica doente. Vai que, sei lá... Eu estava pensando numa coisa muito, muito horrível, mas a gente já está num balde cheio de coisa horrível acontecendo, acho que seria pior. Sei lá, e pegar gripe também não ficou muito bom. Sei lá, vai que ele bateu o dedão na quina do móvel quando ele estava indo pegar um copo de água porque ele estava se hidratando na quarentena, e aí isso impossibilitou ele, por exemplo, de exercer atividades cuja coordenação motora das mãos é aí requisitado. Foi bem específico? Foi bem específico. Vai que acontece esse acidente aí. E sim, se você prestou atenção no que eu falei, provavelmente você está se perguntando se ele bateu o dedão do pé, por que a mão dele está inútil? Não sei. Então, vai que esse cara... Eu gosto... Histórias. É melhor do que falar que ele foi atropelado por um caminhão de manga, que eu acho que é mais inusitado ainda. O cara não pode mais trabalhar. E aí você se lasca. Nada faz sentido. Nada faz sentido. É bom saber a parte teórica, porque se você precisar substituir esse cara, você consegue. Mas quem normalmente faz o rigging não faz animação. Quem faz animação normalmente não faz o rigging. Então são atividades ali bem separadas, digamos assim. Nada faz sentido. Essa história não faz sentido. Nunca faz. Então, basicamente, são duas atividades. Então, se você sentiu que você gostou mais de fazer o esqueletinho, você pode ali tentar futuramente uma vaga no processo e ser um rigger. Aliás, você vai ganhar muito bem por isso, tá? Eu só queria dizer. Se você gosta mais da animação, mas você não foi muito com a cara do processo de criação do esqueleto, você pode ser animado. Ser animador. Então, são duas atividades diferentes. Tá? Elas têm, obviamente, uma comunicação. É sempre bom saber um pouco de tudo para resolver futuros problemas, mas são dois indivíduos aqui bonitinhos. Ok? Então, ó, vou mudar ali para a aba de rigging, só para vocês verem. Normalmente, como toda vez, né, que eu troco ali a aba, o menu, ele altera. Então, eu troquei aqui para rigging. Aquelas configurações de deformação de malha, cortes de malha, ferramenta de malha, sumiu tudo. Ficou ali apenas o menu relacionado ao rigging. É igual falar que o cara tá com gripe no joelho. É bem isso. É bem isso. Eu não vou mentir, não. As minhas histórias, elas são praticamente absurdas. Vocês têm que levar isso em consideração. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem uma coisa. Eu vou mandar o link depois, se vocês quiserem ver. Mas eu acho que esse é o rig favorito, o meu rig favorito. Porque tem um Korg, então esse é o motivo para ser o meu rigging favorito. Ó, aqui o cara fez um rigging de um quadrúpede, então de um cachorro, já não me dá vontade de chorar. O rigging tá aqui dentro, tá? Então é como se fosse uma estrutura entre aspas de esqueleto, já vou explicar por que eu tô falando aspas toda vez, tá? E você tem essas linhas coloridas aqui externamente, que são os controladores. Para que serve esse negócio todo? Para que serve rig? Para que serve o controlador em si? Por exemplo, só para vocês verem que bonitinho, que coisa fofa. Ó, o controlador te dá o controle da malha. Então você consegue distorcer a malha, consequentemente animar o seu personagem através dessas linhas, digamos assim.
Olha essa apatia. Olha isso. Então você não precisa ficar pegando a pata dele, cada polígono, e modificando a posição. Você associa um controlador a ele, e esse controlador é o cara que vai ser animado. Claro que aqui está bem complexo, tá? Tem uma porrada de informação, calma. Mas olha isso. Ai, é muito fofo. É o meu rig favorito. É isso que eu tenho a dizer pra vocês. É o meu rigging favorito. Olha isso. Esse é o produto final, no caso. Então, ó, é muito fofinho. Eu adoro esse cachorro, desculpa. Eu... Não tem como, ele é muito fofo. Oh, Deus. Vou mandar esse link se vocês quiserem ver de novo os vídeos dele, que é muito bonitinho. Mas, basicamente, é isso que a gente vai criar aqui. Putz, modelei um personagem. E aí a gente entra naquele esquema da malha, que eu enchi o saco de vocês, de levar a malha leve. Aqueles polígonos todos que eu trouxe lá do ZBrush, por exemplo, eles poderiam ser reposicionados no meu espaço. Sim, podia usar posição, rotação, escala, uma porrada de informação. Ao invés de eu mover cada quadradinho, eu vou criar esse controlador, esse cara que vai exercer o comando em cima do meu sistema e posso animar dessa maneira. Ok? Tranquilo por enquanto? É muito fofo esse corgi, é uma maravilha. Ele é lindo. Então vamos com calma, tá? O que eu vou mostrar hoje especificamente para vocês, para a gente ficar de boa? Eu vou iniciar o processo de criação das estruturas do nosso esqueleto. Vocês vão ver que eu não vou colocar nenhum personagem aqui ainda. Então, é uma estrutura que ela nasce dissociada. Então, ela não precisa da presença do personagem ali ainda. Ok? A gente vai até conversar sobre algumas coisas. Mas, por enquanto, não tenho pelo menos a intenção de colocar esse cara aqui na tela para a gente já começar nele. Tá? Vamos devagar, de boa, tranquilaço, que aí a gente consegue fazer esse cara tirar ele de letra. Vamos lá. Estrutura. Vou mostrar para vocês. Acho que esse aqui eu devo ter mostrado em algum momento. Esse aqui me lembra o filme Rio, aproveitando que a gente está falando aí de animações bichinhas, de bichitos, fofos. Ó, o rigging, é essa estrutura verde que vocês têm aqui, ó. Se vocês olharem, eu não sei se dá pra ver por causa da qualidade do vídeo, nas pontas eu acho que é mais fácil. Ele tem essas regiões ali representadas por esferas, por elipses, esferas, né? Esfera. E tem uma outra aqui, ó, na pontinha, e tem essa região de conexão entre eles. Então, as bolinhas são o que a gente normalmente denomina como joints. E o cara que fica no meio, que faz a ligação, ele é denominado como bone. Olha que coisa bonitinha. Exato. Então, aí a Gabs falou para cada peninha, se você quiser ter um controle mais específico, sim. Se você quiser, tipo, o cara que fez esse rigging, ele falou, nossa, se eu quiser mover aqui a terceira pena da asa direita, ele pode. Ele pode. Mas ali eu acho que só essa estrutura daqui, ó, se você colocasse só essa do braço, acho que já teria já daria para mover essa região. Então, pensa no teu braço. Vamos começar de boaça. Pensa no teu braço, ó. Você tem aqui uma articulação no ombro. Próxima, é legal que eu tento fazer as coisas na câmera e eu esqueço que não tem espaço para isso, mas a gente tenta mesmo assim. Você tem uma articulação aqui, começando no ombro. A próxima articulação que você tem está aqui no cotovelo. A próxima está aqui no punho. E depois você tem as ligações com os dedos correspondentes. Sim, a gente consegue pensar nessa estrutura.
ter essa ideia de cabeça. Talvez. Vamos lá. Ó. Então, vamos lá. Se você fosse fazer um rig de personagem, é basicamente. Eu diria que sim. Eu falo esqueleto quando eu coloquei aspas, só para vocês entenderem por que tem a aspa, né, no geral, por que não falou é esqueleto, porque não precisa necessariamente ter exatamente o mesmo número de articulações. Então, vocês vão ver que, em alguns casos, vai ter uma bolita a mais. Em alguns casos, você poderia retirar. Então, não é exatamente um esqueleto perfeitamente por causa dessa treta. Imagina você criar um joint para cada vértebra que você tem na coluna. Provavelmente vocês iam querer me agredir. E eu concordaria. Não precisa, por exemplo. Lembra Paint Tool Sai? Eita, eu nunca usei. Eu tenho meu preconceito ainda com ele. Eu tenho que passar dessa fase. Então, Cis, aí que está o ponto. Essas articulações, elas dependem bastante do personagem que você está fazendo. Então, vocês viram lá que no passarinho tinha uma articulação ali para basicamente cada pena, baseado ali em 2 pontos, né, no início e no final da pena. Para um braço mais humano, um humanoidezinho, a gente pensou ali no ombro, cotovelo, punho e os dedos. Se fosse um personagem, por exemplo, que não dobra o cotovelo, esquece esse cara. Joga ele do canto. Finge que você nunca viu. Putz, e se for, sei lá, um coelho? Aí você fala, por que você falou um coelho? Obviamente, eu fiz uma pesquisa anteriormente e deixei aqui o coelhinho. Deixa eu dar um zoom, ver se eu consigo dar um zoom aqui no braço dele. Ó. 1, 2, 3, 4 e tem aqui alguns dedinhos. Uma para o dedo daqui e uma para a base da pata. Então, é bastante, digamos assim, depende bastante do que você está fazendo. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. O da Gabs ali seria o seu... Nossa, Gabs, o seu para fazer a animação acho que vai ficar bom. Gosto. Parece uma boa proposta. Parece interessante. Ó, vamos criar alguns joints aqui, algumas bolotinhas, para a gente ver como funciona. Primeira dica da criação de joints. Lembrando, o Maya tem várias câmeras que você pode utilizar para criação. Então, normalmente, o lado bom dessas câmeras, ele é basicamente o fato de que você pode fazer a mudança entre elas, a transição, para ver o seu objeto realmente em todos os ângulos possíveis. Então, quando você acrescenta o eixo Z, é legal que você veja a profundidade dele, para ver se o objeto está realmente com uma profundidade ok, se a posição dele está legal e por aí vai. Lá atrás, eu devo ter enchido o saco de vocês e falado assim, putz, se você vai criar ou vai colocar uma imagem de referência no Maya, nunca use a câmera de perspectiva, porque você está tentando jogar uma imagem, ou seja, um elemento bidimensional, numa interface representativa tridimensional. Ele vai deformar, tentar seguir aqui a câmera e vai dar aquela famosa caquinha. Para o joint, eu digo o seguinte, a câmera de perspectiva é ilusória. Então, quando você cria na câmera de perspectiva, você não sabe exatamente em que ponto da profundidade esse cara tá. Aí você fala, mas como assim? Como assim? Calma. Você tá falando umas coisas aí que não tá fazendo mais sentido. Vamos criar o joint pra gente ver primeiro? Só guardem essa informação. Câmera de perspectiva é uma ilusão. Por favor, guarda essa. Então vamos lá. Nossa, quero estudar rigging. Quero criar um rig. Como que eu faço para criar um rig? 2 opções. Ou você vem aqui na shelf, que é a nossa prateleira do Maya, e dentro dela você tem esse símbolo aqui, ó, que parece um braço
para mim parece um braço toda vez que eu olho para ele, ó, que é o símbolo de criação do joint. Ou você pode vir aqui na aba de esqueleto. E você também tem a mesma opção de criação de joint. Tanto faz? Tanto faz. Você define. Estou aqui, por exemplo, em rigging, peguei aqui o bracito, cliquei nele, só cliquei. Quando você clica na ferramenta do Maya, ele vem aqui para a aba de ferramenta atualmente utilizada, então ela está selecionada. Posso vir aqui na tela e clicar. Ele criou ali um ponto, não sei se vocês estão vendo. Vou aumentar, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como aumentar o tamanho, né? Como aumentar o raio ou diminuir. Mas, ó, criou um. Eu vou criar, ó, eu vou clicar. Vou clicar aqui do lado para criar outro. Ele já criou, ó, o bone, a ligação entre eles. Se eu continuar clicando na tela, eu estou criando esse sistema de rigging. Problema. Vocês acham que, por exemplo, esse cara daqui e esse cara daqui, eles estão na mesma posição em Z, ou seja, na mesma profundidade de campo? Olhando como ele está aqui, você acha que está todo mundo numa linha reta, bonitinho e organizada, como deveria ser? Você imagina o que isso aqui seria, o rig do que seria isso, né? O Hector falou que não. E ele está certíssimo. Olha isso. Acho que não, porque é o Maya. Justo, justo. Eu gostei da justificativa. Eu achei muito boa. A função da câmera de perspectiva é aquela coisa, né? É te dar uma visão geral do objeto, bonitinha, linda, incrível, mas ele não vai te dar um eixo específico. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Vamos mudar de câmera. Eu vou mudar a câmera. Então aqui, ó, no botão de 4 câmeras, você pode clicar nesse cara. Ele vai habilitar as 4 câmeras do Maya. Para fazer a transição entre elas, basicamente, deixa o cursor em cima. Então, eu vou pegar aqui a câmera de frente, por exemplo. Deixa o cursor em cima e aperta a barra de espaço. Se o seu Maya não estiver com as câmeras aqui na lateral visíveis, você também poderia trocar a câmera pela aba de Panels, ortográfico. Aí você tem aqui, ó, frente, lado e topo, tá? É um outro jeito aí de chegar no mesmo lugar. Com a câmera bonitinha aqui posicionada, eu poderia criar o meu joint propriamente dito. Então vamos lá. O braço, se a gente fosse fazer um braço aqui, ombro, cotovelo, pulso. Então 3 pontos. 1, 2. Vou tentar fazer do mesmo tamanho aqui. 3. Só de clicar, ele já cria para mim esse sistema. Então, eu já tenho os 3 joints base e a ligação entre eles criada através aqui do nosso queridíssimo osso. Eu acho incrível quando coloca em português, fica mais legal. Então, eu já tenho essa estrutura. Putz, mas tem a mão. Dica aqui interessante. Recomendação //. Se tiver muito confuso para você fazer, tipo, por exemplo, a mão a gente tem 5 saídas, tem 5 deditos. Se ficar muito complexo, se for muita informação, separa. Depois você pode conectar o que está separado.
Então, eu posso fazer, por exemplo, o braço separado, faço um dedo, deixo bonito. Lembra que no Maya a gente tem a opção de duplicar, então você não precisa fazer de novo. Você pode duplicar o que já existe até ter o número correto de dedos e depois linkar tudo isso para ter uma estrutura parenteada entre o braço e a mão. Você não precisa fazer tudo de uma vez só. Ok? Até aqui? Então, só recordando, ou aba de esqueleto Create Joints, ou na shelf tem aqui Rigging e tem a opção de criação de joint. Só clicar na tela e ele vai criando a hierarquia bonitinho. Quando você termina, então, por exemplo, eu coloquei esses 3, se você der Enter, ele entende que essa hierarquia como um todo foi criada, bonitinha, determinada. Então, uma hierarquia com 3 estruturas. Se você brincasse, por exemplo, então, os joints você consegue selecionar, tá, de maneira isolada. Então, se eu clico nesse primeiro, segundo e no último, então eles podem ser selecionados, importante dizer isso. Tem uma coisa aqui. Vocês perceberam que quando eu seleciono esse do meio, o do meio e o último estão selecionados. Quando eu seleciono o último, só ele está selecionado. E quando eu seleciono o primeiro, todos que estão na sequência dele também são selecionados. Alguma pessoa, algum indivíduo aí, olhando essa imagem e associando a ideia de um braço, conseguiria me explicar por quê? Por que quando eu clico nesse cara aqui de cima, não é só ele que fica selecionado? Não vale dizer porque é o Maya, tá? Dessa vez não pode. Vamos ver se temos alguma pessoa. Olha, meu filho! Tudo bom? Acertou. Acertou na mosca. Foi assim, ó. Pimba! Eu tô achando que o Victor, ele foi artista 3D numa vida. Eu tenho quase certeza. Então, vocês dois estão certos, o Hector e o Victor. Estão perfeitos aí no raciocínio. É exatamente isso. Tipo, vamos lá. O punho, você mexe sozinho. Dá pra mexer. Bonitinho, ó. Quando você mexe o cotovelo, o seu punho tá indo junto. Não tem como separar. Não tenta fazer isso. Não dá. Não dá. Quando você mexe o ombro, automaticamente tá todo mundo indo junto. Então você tem um sistema aqui dentro de hierarquia. Então esse cara daqui, o primeiro que eu coloquei, ele é o cara que manda em todo mundo. Então você poderia chamar de uma maneira meio de joint pai, joint mãe, joint... eu ia usar um outro termo, mas vamos ficar nesses dois. E você tem aqui do lado os nossos queridos bebês, os filhotes, os filhos, que obedecem aos pais. Olha só. Queria que... Não foi planejado. Tá? Olha que bonitinho. Então, toda vez que você movimenta esse cara, os demais também vão junto. Então, só para testar, ok? Eu vou pegar esse cara aqui de cima, esse primeiro,
Vou pegar a ferramenta de rotação, letra E, e eu vou movimentar. Olha o que acontece. Se o braço do seu personagem já estivesse aqui atrelado, você teria a malha acompanhando essa movimentação. Ok? Então, eu posso criar aqui esse sistema bonitinho. Cuidados que a gente tem que ter aqui dentro. Ó, eu selecionei um joint ali só para a gente dar uma observada, tá? Eu estou no Channel Box, que é a primeira aba onde você tem as informações relacionadas ao que está selecionado. E aí aqui eu tenho tudo relacionado a ele. Posição, que foi onde eu criei esse cara, quando eu cliquei na tela. Rotação e escala. E a última opção é o raio. O que eu recomendo fortemente? Tipo, muito. Se você precisar mudar o tamanho do joint, tem duas possibilidades. Ou você vem aqui no valor de raio e altera esse valor. Então, por exemplo, esse aqui está 0.447. Vou botar tipo 0.3 e vou dar um Enter. Ele reduziu. Ó, você seleciona esses caras. E aqui funciona normalmente o Shift, tá? Então, naquele caso, só tinha esse selecionado. Se você quisesse mudar o tamanho de mais de um joint ao mesmo tempo, clica no primeiro, segura o Shift, clica no segundo, vou ali em raio 0.2, por exemplo. E ele vai reduzir o raio do joint, ok? Nunca mexa no valor de escala do joint para fazer essa alteração, ok? O mais correto aqui para a gente é mexer no raio. Então, primeiro ponto, tamanho do joint, raio. Outra opção, putz, mas eu vou ter que trocar toda vez, isso vai dar um trabalho, vai ficar chato. E já não quero mais ser rigger, agora eu quero ser artista visual. Assim que acabar a quarentena, eu quero vender as minhas peças de resina no vão do MASP, que é uma possibilidade também. E caso vocês fiquem bravos comigo, eu estou me zoando, eu juro. Que é uma zoeria comigo mesmo. Então, acho que tá ok. Então, mudar pelo raio é uma opção. Segunda opção é você configurar a ferramenta de criação de joint para já criar esse cara do tamanho que você quer. Tanto faz. O que você preferir, tá valendo. Primeira opção, seleciona o joint, vai no Channel Box e muda o valor de raio. Segunda opção, ir na ferramenta de criação de joint. Toda vez que você precisar configurar uma ferramenta dentro do Maya, você clica 2 vezes nela. Então, abre uma caixa de configuração. Dentro dessa configuração, a gente tem aqui, Short Bone Radius. Então, você vem aqui e coloca o novo valor de criação do joint. A partir do momento que você troca o valor aqui, todo joint novo que você criar vai seguir essa escala como padrão. Então, tanto faz, do jeito que você preferir. Tá suave. Gabs. Então, as coisas começam a fazer sentido agora. Tipo, oh meu Deus, socorro. Por enquanto, tudo bem. Achei o rig no cavalo. Meu pai. Que da hora. Vocês vão ver, eu vou ficar muito feliz quando a gente começar a fazer uns controladores e fazer tipo porta abrindo animada, janela abrindo, é mó da hora. Olhos abrindo. É uma sensação incrível da vida. É mó da hora. Por enquanto, tá tudo bem, gente? Até esse momento.
presente? Por enquanto, sim? Belezita. Então, vamos com calma. Ok. Primeira parte importante. Tá. Ainda falando sobre o raio. Essa é uma pergunta séria. Vocês acham que tem um raio correto para a criação do joint? Ou, basicamente, qualquer tamanho tá ok e a vida que segue? A Gabs falou que não. Depende do personagem. Sim, exatamente. Depende. Se o seu personagem é por exemplo, vamos lá, você modelou o Dumbo. Eu não sei por que me veio esse exemplo na cabeça, mas sei lá, quero fazer o rigging de uma... nossa, uma vez eu vi comentando, vou achar para mostrar para vocês, tem o esqueleto, o processo de rigging de uma baleia. É muito da hora. Você vê ela se movimentando ali, os pontos criados nas articulações, muito incrível. Mas sei lá, a baleia é a maior. Então, o interessante é que você consiga enxergar onde você está colocando esse cara. Então, o raio dele depende realmente do que você está fazendo. Então, posso criar um rigging de um personagem que seja um pouco maior, que demande um raio maior. Estou fazendo um processo no personagem menor, que demanda um raio menor. É sempre dependente aí do seu personagem, tá? Então, até aí, belezinha. Vamos lá. Belezita até aqui, ok. Eu vou criar pra gente uma mão ali embaixo pra gente falar de parenteamento. E aí eu acho que tem mais duas coisas que eu preciso falar para essa primeira aula. E aí, quem quiser mostrar os projetos do ZBrush... Aliás, tem alguém que precisa de ajuda em algum projeto do ZBrush? Pois se manifestem em qualquer coisa, por favor. Vamos lá, ó. Quero fazer dedos. Vou pegar novamente a ferramenta de criação de joint. Vou vir aqui e vamos lá. Agora vem a treta. A treta não. Nossa, agora achei um pombo. Eu não vou irrigar o Robson, tá? Se alguém pensou isso, eu não vou irrigar o Robson. Eu cogitei fazer o rig do Robson. Admito. Que eu quero achar um negócio aqui para mostrar para vocês. Eu deixei aberto aqui. Beleza. Um comentário relativamente importante, que é legal que vocês tenham em mente, é o seguinte. Eu falei da ideia do esqueleto, e novamente aqui, mas pensa assim, você não é, obviamente, obrigado a conter toda a informação do universo acerca de tudo que está acontecendo. Até porque o universo está mandando muita informação hoje em dia. Né? Muita informação, por sinal. Tem muita coisa acontecendo, então é normal que em algum momento, por exemplo, dê algum branco, ou que você ali não esteja muito bem, não consiga ter uma atividade muito... Sei lá, durmam, tá? Não fiquem que nem eu aqui, que de vez em quando dá essas paradas aqui do cérebro e fica tipo internet de escada. Acontece, tá? É normal, seres humanos, completamente esperado. Putz, eu queria fazer o rigging da mão do meu personagem, mas eu não faço a mínima ideia de como criar essa estrutura. Você acha, basicamente, referências para rigging em qualquer lugar não, vamos colocar no Google, no Pinterest da vida. Eu tenho até uma pasta de rigging, de algumas referências interessantes. Então aqui, ó, só para vocês verem, tem uma referência bem legal para o sistema das mãos. Como poderia ser, ó, o rig de uma mão. Então esse cara que está aqui, ó, que eu marquei em verde, ele é o punho, o pulso. E ali em cima eu tenho las dedolas. Só que vamos fazer uma conta?
Vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Dá uma olhada no dedão. Só vou fazer esse comentário com o dedão. Tem três joints. Base. Meu dedo não funciona. Ah, meu dedo não funciona. Base. Meio do dedo. Alguém me ajuda? Socorro. Então, a base faz sentido. Que vai o dedo inteiro. Meio do dedo faz sentido. Tem um cara ali em cima. Tem um cara extra. E aí? Tan, tan, tá. Tá. Cabeça do dedo. Eu ia falar, né? Tipo, forçar aqui. Tipo, dobra. Aí você fala, não, calma. Isso aqui foi o dedão, o outro dedo isso não vai acontecer. Aí você olha o outro. Aí você fala, aqui, beleza, 2, e tem aqui um negocinho aqui que dá para dobrar, 3. E aí você volta lá na imagem de referência. Tem 4. Aí você se pergunta, será que nós somos um design ruim? Melhorado pelo Maya? Mano, o que está acontecendo nessa coisa? Como assim? Desde quando a sociedade passou a não fazer tanto sentido? Então, a unha é um bom raciocínio, gosto. Mas nesse caso específico, e isso vale para mãos do geral, mãozinhas, tá? O que acontece? A gente tem o joint normal, que é esse cara aqui, que a gente criou, que futuramente é o cara que vai receber a animação. Né? Parenteamento, na verdade, mas enfim, é o cara que vai ajudar a gente a criar a animação em si, que é o joint bonitinho, padrão. E você tem um joint chamado de joint end. End do final. End. Não o do Toy Story. Cadê aqui a imagem de referência? Perdi a imagem. Ele é um joint que não tem uma função de movimentação. Então, esse cara move, esse cara move, esse cara move. Esses 3 caras aqui são extremamente responsáveis pela movimentação da malha. Tranquilo. Aquele último cara que está ali, ele serve apenas para direcionar o fluxo da movimentação. Ou, se você preferir pensar assim, para dar uma limitação de até onde existe o controle dessa malha, por assim dizer. Então, imagina, por exemplo, que você terminasse nesse joint aqui. Você não teria um cara que controlasse ali, tivesse algum tipo de... exercesse alguma função não, mas exercesse algum controle, algum limite, dizendo que vai até aquele ponto. Mas ele é só um joint realmente para mostrar para qual direção este dedinho está apontando. Então ele meio que limita a informação. Ele não serve para mexer, então você não vai ficar dobrando ele, por exemplo. Até você pode, mas não faça. Então, é só ali um ajudante, vamos dizer assim, um cara que vai direcionar a movimentação futuramente. Então, ó, pensando naquele cara que a gente viu ali, ó, eu vou criar alguns dedos nesse rolê. Então, vamos lá, vou começar aqui. 1, 2, 3, 4. Por exemplo. Ó, tem uma coisinha aqui que eu vou acrescentar depois, que vocês viram, ó, que foi do outro lado. Já estávamos esperando. Mas, ó, 4.
esse cara, que poderia ser um dedo, você poderia duplicar ele para gerar os demais, que tem 4. Vocês lembram do atalho para dividir? Então, ó, a Gabs comentou ali, já vou aproveitar o gancho dela. Ó, por exemplo, ao invés de, lá mais para frente, isso aqui é realmente um braço, efetivamente um braço, e você quer animar o braço. Ao invés de você ir caçar no seu personagem o joint e animar ele diretamente, o que a gente faz é criar um controlador, que é um desenho, uma linha. Essa linha, ela controla o joint. Por quê? Imagina que o joint é uma estrutura relativamente complexa. Ele funciona realmente como um limitador e um cara que consegue controlar a sua malha. Qualquer transformação qualquer transformação radical que você exerça nele pode fazer com que a sua malha seja levemente ali modificada. Então a gente vai animar o controlador que vai estar associado a ele. É difícil associar? Não. Acreditem. É de boinha. Ó, fiz aqui a bolsinha, o dedinho. Se você quisesse duplicar isso daqui, a gente podia dar um Ctrl D. Ctrl D. Vou botar pra cá. Eu tava tentando imitar aquela mão, mas vai sair levemente torta que se eu imitar a mão dele ali. Ó, beleza. Por exemplo. Tem os 4 dedinhos aqui. Mais fácil, vai. Vamos pegar aqui esse dedão e já tirar uma cópia. Pro dedão, beleza. Ó, tenho 5 dedos. 5 dedolas. Tenho aqui o braço. E agora eu quero, por exemplo, linkar esse cara, os dedos, à estrutura do braço. Primeiro comentário que eu quero fazer para vocês. Se vocês observarem, ó, quando eu voltei na câmera de perspectiva, os meus objetos, eles estão criados bonitinhos, ó. Tá retinho, só que foi lá para as cucuias. O braço, ó, ficou lá atrás. Para você evitar esse problema, tá? Uma dica aqui que eu já coloco quando você trocar de câmera é quando você for criar o joint, segurar a tecla X. O X cria o joint em cima do eixo. Então, em cima ali da grid. E não deixa ele escapar. Tá? Então, mudo para a câmera. Quando você for criar, uma recomendação para você não ter que corrigir depois é segurar o X e criar aqui o segmento. Não esqueça desse cara. Então, vamos lá. Ó. Quero juntar isso com isso. Você vai selecionar. Estou ali com a ferramenta, vou selecionar o filho, citando aí o que a Gabs falou anteriormente. O cara que vai ser comandado, Shift, quem controla. E aí você aperta a letra P de parenteamento. Seleciona quem vai ser controlado, Shift, quem controla, letra P, para parentear. Então, quando eu faço isso, eu estou criando a ligação entre essas estruturas. Então, agora, esse cara controla o dedo inteiro. Se você, por acaso, inverter a ordem, ó, então se eu pegar o contrário, se eu selecionar esse cara e esse daqui, que der um P, percebam que ele quebra
o sistema de hierarquia. Então, sempre quem vai ser controlado e depois quem controla. Se você quiser fazer isso mais rápido, seleciona todos os filhos, seleciona com o Shift pressionado quem está controlando, aperta a letra P e ele já criou aqui o parenteamento. Está aparecendo aqui um garfo gigante, mas a gente vai arrumar isso daqui a pouco, só para vocês verem. Ó. Só para testar, se eu tentar rotacionar aqui, ó, a hierarquia já funciona bonitinho, porque ele já está todo linkado. Ok? Letra P, parenteia. Parece uma pá, pode ser uma pá também. Para tirar o parenteamento, então, nossa, fiz uma grande caca. Eu coloquei 6 dedos, 7 dedos, 8 dedos, 9 dedos. Meu personagem não tinha. Quero tirar. Ou, sei lá, liguei a perna na mão. Seleciona esse carinha aqui, o filho, e aí você aperta Shift P. Shift mais o P quebra o parenteamento. Seleciona o filho, seleciona o Q e controla, letra P. Então, P cria, Shift P modifica. Vamos arrumar isso aqui agora. Problemas. Eu recomendo fortemente, se você puder, tomar esse cuidado, que quando você for mexer no seu joint, que você tente deixar a rotação e a escala dele limpos. Ah, mas por quê? Novamente, é uma estrutura sensível. Qualquer modificação que você faça aqui pode trazer algum tipo de problema para você na hora da animação. Então, rotação e escala, tenta deixar como ele vê ao mundo. Então, esse 000111. Ah, quero mexer na escala do joint. Muda pelo raio. Bonitinho. Rotate, por enquanto, deixa ele de boa ali. Tem um jeito de você rotacionar, tá? Eu vou até mostrar, mas por enquanto deixa ele tranquilinho ali. Posição, que é o caso aqui, acredito eu que seja o maior drama da nossa vida, ele funciona, então, W, E e R, que eram os atalhos ali de ferramenta do Maya, eles continuam funcionando normalmente. Então, se eu selecionei aqui o W, eu poderia posicionar. Só que uma dica que eu dou para vocês é nunca fazer o posicionamento desse cara. Eu vou mudar aqui primeiro, só para vocês verem, senão não vai dar diferença nenhuma. Normalmente, a sua ferramenta de posição, ela é... Belê, vou dar uma olhada lá sim, já vou dar uma olhada lá no projeto. Ó, normalmente, quando você cria um objeto no Maya, então, por exemplo, só para a gente entender isso melhor, vou colocar um cubo aqui, ele tem o gizmo, que é o cara que controla a posição, rotação e escala do objeto. Esse referencial é sempre em relação ao mundo. Então, ele aumenta a escala em relação ao mundo. Ele posiciona em relação ao mundo. Então, esse gizmo não é em relação ao objeto. Se você for dar uma observada lá no joint, esse gizmo também é em relação ao universo aqui criado dentro do Maya. Então, se você quiser mudar a posição desse cara, eu recomendo fortemente que você troque essa informação. Que você fale para o Maya que o que você quer não é a posição desse joint em relação ao mundo, mas que você quer mudar ele, somente ele, que o gizmo ali seja referente ao objeto e a ele exclusivamente. Não é complicado de trocar, tá? Se você segurar o Ctrl Shift e apertar o botão direito do mouse, eu não vou conseguir dar zoom. Mas aqui, ó, eu tenho a opção mundo, que é a que está habilitada, e eu tenho a opção de objeto. Quando eu troco para objeto, olha o que aconteceu com o pivô. Ó, mundo, objeto, mundo, objeto. Não sei se vocês perceberam,
mas o direcionamento do meu pivô, ele segue em direção ao joint principal. Isso aqui faz muita diferença pra gente. Então agora eu posso vir aqui nesse cara, por exemplo, e mudar a posição efetiva. Puxar isso aqui um pouquinho pra cá. Vou ter que puxar depois esse dedinho aqui. A gente vai ter que rotacionar, vou mostrar pra vocês como fazer isso, pra melhorar. Ó. A escala em relação ao braço não tá muito legal. Obviamente. Tá bem caquinha aqui, precisaria melhorar isso. Mas se a gente for avaliar aqui, ó, já tá bem mais interessante. Teria que pegar esses joints aqui, talvez, e diminuir um pouco. Se eu consigo aumentar aqui. Putz! Eu quero reposicionar esse cara. Sozinho. Mas aí ele não vai. Ah! Letra D. Habilita o D. Aí você consegue mexer aqui no joint de maneira isolada. Terminou de mexer nele isolado. Aperta o D de novo. Que era aquele mesmo atalho para o pivô. E aí a gente já tem esse cara aqui, ó. Já tá melhor que a pazinha, né? Já tá mais interessante. Deixa eu diminuir esses joints aqui. Galera, por enquanto, ok. Já dá pra brincar aqui. Ó, se você quiser brincar, pode usar a rotação, tá? Mas lembra que isso aqui tem que estar zerado depois para quando for animar. Ó, já dá pra brincar aqui com a estrutura dos dedos. Já dá pra ver como funcionaria, ó. Último comentário, e aí eu vou dar uma olhada no projeto da Carol. A gente fez esse lado aqui, certo? Próxima aula que a gente for continuar, vocês vão ver que tem uma coisa incrível chamada de espelhamento. Então você provavelmente vai fazer o rigging de um lado e depois a gente pode espelhar para o outro. De maneira bem tranquilinha ali, sem maiores dramas. Então provavelmente você vai fazer metade e aí a outra metade a gente vai conseguir espelhar. Yay! Uhul! As ideias. Deixa eu parar com as ideias aqui. Beleza? Por enquanto. Deixa eu dar uma aberturita lá no Review e Treta pra gente ver. Eu gosto do Robson Foi Pra Disney, eu acho que é o melhor título que eu já vi na minha vida. Ele tem perna! Que da hora! Tranquilo. Ó, quem quiser fazer anotações de atalho, letra P, parenteia, Shift P, tira o parenteamento. Vou abrir o ZBrush aqui rapidinho. Letra D de dado, deixa que você manipule um joint de maneira isolada. Então, habilitar e desabilitar essa transformação. Deixa eu ver o que mais. Acho que de atalhos foi isso que eu usei. E lembra que a hierarquia é extremamente importante. Estou modelando uma geladeirinha para a gente pintar lá no Substance. Estou colocando tipo
uns ímãs na geladeira, um lugarzinho pra gente colocar foto. Aí a gente coloca o trabalho de alguém lá. Acho justo. Ó, eu abri ele aqui, maneiro, maneiro. Deixa eu só ver a referência dele de novo aqui, pra falar da mão. Adoro os dedinhos, muito bom. Tá, vamos lá. Deixa eu trazer ele aqui pro lado. Deixa eu ver. Ó, daqui pra frente, eu acho que pra mão em si, tá muito legal. Eu gostei, tá muito bom. A junção aqui tá bem da hora. O que eu faria daqui pra frente seria o seguinte. Eu tenho uma mania meio estranha de, depois que eu faço tudo certinho, quando você definiu realmente que a blocagem tá no lugar certo, e aqui o fato dele ter um número menor de dedos facilita, graças a Deus. O que eu faria seria juntar, primeiro, faz uma cópia do documento, nunca faz isso no original, tira uma cópia. Mas eu juntaria, daria um merge down na mão com os dedos, aplicaria um Dynamesh, não precisa ser um valor alto, só vê um valor que ele não vai destruir o seu dedo. Porque o que falta aqui, na verdade, na mão dele especificamente, acredito eu que seja o volume dessa região de encontro do dedo com a mão em si, com o corpo da mão. E isso daqui você vai conseguir quando essas peças forem uma só. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente faz as coisas e é legal que a gente mostre, né? Que senão não faz sentido. Peraí. Deixa eu só puxar minha tablet aqui, que eu percebi que eu estava fazendo com o mouse. E, nossa senhora. Aí sim. Eu peguei um hábito horrível. Não peguem esse hábito. Esses dias eu tentei usar a tablet no Maya. Aí é fim de carreira, definitivamente. Vou colocar esse dedo aqui da frente primeiro. Só pra você ver. Por exemplo, você vai dar um merge down nesse cara. Bonitinho aqui. Então aqui na subtool. Merge down. Dá um ok. Aí você tem aquele problema, né? Que são malhas diferentes. A gente usa o Dynamesh para mesclar. Ó. Gabs, sim. Sim. Vou colocar aqui 64 para ver se é uma boa resolução de Dynamesh. Beleza, ó. Ele deu uma cagadinha na malha, mas juntou. Então, aplico o Dynamesh. Eu diria, se você conseguir, antes de começar realmente a colocar a massa, para aplicar um Z-Remesher também, para ele organizar esses polígonos pelo menos. Então, se você aplicou um Dynamesh com valor mais alto, você viu que precisou de um valor muito mais alto para somar, você consegue abater um pouco dessa quantidade de polígono aqui. Se ficou numa quantidade ok, você vai ali no Z-Remesher e aplica com a mesma quantidade de polígono. Tá? Porque ele ali só mantém a quantidade e redistribui. Porque, ó, a partir do momento que ele estiver junto... Ah, um comentário. Esqueci. Dentro do Z-Remesher, você pode manter os grupos, tá? O polygrupo. Então, se você der aqui um Keep Groups, ele não vai transformar tudo num único grupo. Então, não vão ficar os dois rosas. Fica o rosa e o azul. E aí você consegue selecionar de maneira isolada. O que falta no dedo ali é só... Deixa eu ver se eu estou com o botão certo aqui, né? É só esse encaixe. Então, pegar a ferramenta, pegar a Move e melhorar isso daqui. Essa transição. Então, eu juntaria para dar uma olhada nesse cara. Ali no desenho da luva, deixa eu só puxar aqui. Um formato mais próximo. Aí teria uns outros dois dedos aqui também. Eu tomaria mais esse cuidado. Porque aí você consegue vir com a Move, dar uma empurrada para dar aqui essa ideia da quina da articulação.
ou usar a própria ferramenta de colocação de massa, caso seja necessário ali aumentar um volume. Então, essa parte de detalhamento, eu diria que seria mais aqui. Que aí, com a Move, você consegue melhorar esse formato. Se você mantiver o polygrupo no ZRemesher, você pode segurar o Ctrl e o Shift e clicar aqui na peça, ó, que ele mantém a visualização só dela, para não correr o risco, por exemplo, de mexer aqui e ele acabar ali movimentando o outro dedo ou deformando o outro dedo. Mas está muito bom. Eu entendo, o merge down é tipo um passo muito grande na vida. Mas eu entendo. Para mão, só isso, de boa, porque tá ficando muito bom. Tá ficando muito maneiro. O sobretudo... Tá. A Gabs falou do Maya, de levar para o Maya e usar o sistema de tecido, o N-Cloth. É uma opção, sempre é. Outro jeito, tipo para usar o próprio ZBrush, tá, eu vou ver se eu consigo falar da capa, é Shift F, para ver a malha. Eu vou começar a falar da capa, só que eu estou de olho aqui no horário, só para não passar. Qualquer coisa, a gente continua, eu salvo ele aqui e a gente continua na próxima, qualquer coisa. Mas, por exemplo, você tem aqui no seu caso você tem o corpinho, então ajuda bastante. O que eu diria? Roupas que normalmente são mais compridas, que você tem aquele dilema de vida, que é um dilema pesado de vida, que é, socorro Deus, esse negócio não encaixa direito. O que eu normalmente gosto de fazer? Tecido, no geral, eu normalmente uso a extração da malha, porque é um jeito mais fácil de se lidar com o problema. Só que você não precisa pensar nela como um produto só. Então, por exemplo, eu tenho aqui a gola, tranquilo, dá para fazer separado, mas na roupa em si, eu tenho essa região principal da capa, que cobre as costas. Provavelmente tem ali a manga dessa capa. E depois aqui a gola do casaco. E um tecido agregado aqui que cai por cima. Então, não tenta extrair tudo de uma vez só. Acho que a maior recomendação seria essa. Começa aos poucos. Então, como assim? Ah, tem o corpinho dele. Vem aqui na malha e pinta, por exemplo, estou aqui segurando o Ctrl, uma base. Você não precisa nem fazer, se você não achar interessante, você não precisa nem extrair agora nesse primeiro momento a manga, se for muita informação. Eu tiraria como se fosse um colete. Eu faria a extração como se fosse um coletinho, pequenininho, por exemplo, até a metade da barriga. Por exemplo. Pinta um coletinho, ó. Deixa eu só dar um espaço aqui na cabeça, que senão vai ficar horrível. Eu tiraria como se fosse esse colete. Extrairia a malha, sem espessura, sempre. Daria um extract nela. Ela vem aqui para mim como uma subtool. Tiro a máscara, importante. Dá uma leve expandida com a escala, para ela desgrudar do corpo. E aí, com a Move, pelo menos agora nesse primeiro momento, com a Move selecionada, eu posso estender essa peça. Então, eu posso puxar ela ali até próximo do pé, que é até onde ela vai, né, o comprimento final. E aí você não vai depender, por exemplo, de pintar o modelo inteiro para tirar essa região. Deixa eu só ligar aqui, dentro da opção de Display Properties, eu vou ligar aqui o Double, para conseguir ver a região da malha interna. Mas, ó, dá para usar isso daqui. Extrair o coletinho a partir do colete. A gente pode aqui modelar essa base, fazer ela encaixar melhor. Parece um fantasminha, ó, pensando aqui. Encaixar isso aqui primeiro. Conseguir esse primeiro formato. Que fica muito mais fácil de trabalhar assim. Então, esquece a gola, esquece que tem botão por enquanto.
Só faz essa base primeiro, ó. Porque é um problema de vida que eu tive com outro personagem, com o Cleito. Que era, nossa, preciso fazer a camisa de pijama do Cleito, só que a blusa do Cleito cobria o popô. E aí era um maior drama de vida, porque tem o espaço entre as pernas, aí não tem como extrair, aí você entra num drama psicológico, não quer mais fazer as coisas. Mó complicado. Esquece os detalhes, por enquanto sim. Eu diria para fazer a extração daqui primeiro. Você já tem o braço, então depois você pode extrair o do braço para fazer a manga. E aí você já tem essa estrutura da capa inicial. Depois, ó, só para você ver, a parte que vai por cima, eu vou salvar isso daqui, tá? Pra gente continuar também da próxima vez. Mas, ó, tiro a máscara. Ah, tem um tecido que vem nas costas e fica em cima, que pega aqui, por exemplo. Pinto a máscara, extraio essa nova informação. Tiro aqui, né, a máscara dele. E aí a gente trabalha, ó, como se fosse realmente o casaco, com a sobreposição. Aí o comentário que eu tenho que fazer aqui, e fazer a pauta de vocês rapidamente, senão me lasquei, é basicamente, quando vocês forem fazer isso, lembra de simplificar a malha. Então aplica um Zero Mesher com metade do polígono, fica mais fácil de mexer. Ok? Galera, mandem o nome, por favor, para eu passar a frequência de vocês, antes que eu esqueça. Próxima aula eu continuo com isso e vou dar uma olhada no trabalho do Victor, tá? Que eu vi que ele mandou ali também. Beleza? Eu vou até salvar ele aqui. Arthur de Oz. Toda vez que fala Arthur de Oz, agora a minha cabeça tá indo pra Mágico de Oz. Peço perdão aí pelo rolê. Beleza. Ó, nomes que chegaram aqui, por favor, se eu não chamar o seu nome, se manifeste, pelo amor de Deus. Alana. Aliás, Alana, eu já estou conversando com a coordenação sobre o problema dos ZBrush, tá? Assim que eu tiver algum feedback maior, eu vou te passar, mas já está aí em esferas superiores. Arthur de Osasco. Bruna. Caroline. Gabriel Tude. Gabriel Lima. Gabriele. Giovana. Hector. João Pedro. Juan. Lucas. Marcel. Marcela. Nicolas. Raquel. Victor Miguel e Victor Otávio. Foi? E temos mais um indivíduo aqui. Gabriel Bassachi. Oi. Tudo bom? Colocadito todo mundo aqui. Tranquilo? Tranquilos? Galera, muito obrigada aí pela presença de vocês. Vejo todos na sexta-feira. Dúvidas, problemas que vocês tiverem, deixa eu sumir rapidamente, senão a gente vai ser expulso. Tchau, galera!